A incrível cidade de Veneza. No mês de setembro do ano 476 depois de Cristo, o último líder do Império Romano no Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por Odoacro, líder dos Érulos, um povo germânico. A Europa passava por um período que posteriormente ficaria conhecido como das invasões bárbaras. Os habitantes da região norte do que futuramente se tornaria a Itália já buscavam há algum tempo um lugar seguro para se proteger das investidas dos povos como os visigodos e de conquistadores temidos como Átila, rei dos Hunos. Veneza está localizada em uma laguna, termo geográfico que descreve uma depressão localizada na costa, preenchida por água salgada. Ela tem 550 quilômetros quadrados de extensão e 118 ilhas, a poucos centímetros acima do nível do mar, e mais de 400 pontes. Os venezianos enterraram um bosque inteiro embaixo d'água para dar sustentação às edificações que se tornariam um legado turístico da cidade. Da área que hoje compreende Eslovênia, Montenegro, Croácia, trouxeram grandes troncos de árvores que mediam entre 2 e 8 metros de comprimento, afiando um dos extremos de forma que eles pareciam lápis gigantes com os quais perfuraram a lama e o barro que tomavam conta da cidade italiana naquela época. Posteriormente, passou-se a usar, além da madeira, também pedra para dar sustentação à fundação. Assim, os belos palácios venezianos são sustentados na prática por milhares de palafitas invisíveis, encravadas na lama. Apesar de estar debaixo d'água, entretanto, a madeira em todo esse tempo nunca apodreceu. Por quê? Porque os pilares foram completamente submersos, sem acesso ao ar e, por consequência, ao oxigênio. A madeira não teve contato com bactérias, fungos e outros organismos responsáveis por sua putrefação. Além das características anaeróbicas do lodo que recobriu e protegeu as estacas, as águas da laguna tinham grande concentração de minerais que foram sendo absorvidos pela madeira até que ela se petrificasse. Vista de cima, a cidade de Veneza tem o formato de um peixe. Mundialmente famosa pelos seus canais que servem como ruas em uma cidade onde não transita carros, Veneza tem 177 canais e mais de 400 pontes. O maior e mais importante canal de Veneza é o Grande Canal, que corta boa parte da cidade e é uma das principais vias para o trânsito de barcos e as famosas gôndolas. São 4 pontes que atravessam o Grande Canal: a Ponte da Academia, Ponte dos Descalços, a Ponte da Constituição e também a Ponte Rialto, que é a mais antiga de todas, uma das principais e de uma arquitetura impressionante. A bandeira da República de Veneza, também conhecida como a Bandeira de São Marcos, tem como símbolo o leão, que é conhecido como o Leão de São Marcos. Ele é considerado uma representação de proteção e paz, e representando o evangelista São Marcos de uma forma simbólica, já que o corpo de São Marcos está guardado dentro da basílica, trazido de Alexandria, no Egito, onde faleceu e foi sepultado originalmente. Um fenômeno interessante é a famosa água alta, que trata-se de uma maré alta que inunda algumas partes da cidade.
Pela localização nada favorável em caso de mudanças climáticas, como é cercada pelo mar, em algumas épocas do ano o vento sopra forte em direção a Veneza, levando uma maré alta para as partes mais baixas da cidade. Como resultado, algumas partes de Veneza ficam alagadas pela maré por poucas horas. A maré alta ocorre com mais frequência no inverno, geralmente entre os meses de novembro e dezembro. Milhões de turistas por ano e a fama de uma das cidades mais importantes do mundo pela sua arte e arquitetura acaba atraindo milhares de turistas todos os dias, seja na alta, no verão, ou na baixa estação no inverno. O fato curioso é que o número de turistas é quase igual ao número de habitantes, pois a cidade habita mais de 55 mil moradores e recebe mais de 50 mil turistas por dia. Com tantos turistas, não é à toa que Veneza está entre uma das cidades mais visitadas no mundo, que além da paisagem ímpar te leva a experimentar as delícias da culinária italiana. Veneza ainda conta com seu famoso carnaval, um dos mais antigos e tradicionais do mundo. O carnaval veneziano é uma festa onde as pessoas usam máscaras e saem para as ruas para foliar, relembrando a antiga nobreza italiana. O carnaval em Veneza surgiu em meados do século XVI. Na época, a nobreza usava máscaras como disfarce e se misturar com o povo nas ruas sem ser reconhecidos. Com a tradição, o uso de máscaras brancas, prateadas, douradas virou um dos elementos mais importantes do Carnaval de Veneza, que no passado tinha duração de 6 meses, acredite, 6 meses, mas que foi abolido por Napoleão. Em 1979, a festa voltou e hoje o carnaval dura 10 dias e atrai milhares de turistas que vão às ruas disfarçados, com trajes característicos do século XVIII e máscaras que foram ganhando novas cores ao longo dos anos. Os venezianos também falam outra língua. A língua oficial é o italiano, mas em Veneza, alguns venezianos também falam o vêneto. A variante falada em Veneza é chamada de veneziano, uma língua romântica que surgiu na região do Vêneto, mas que hoje é considerada como um dialeto do italiano. A intenção das associações italianas é manter viva a língua vêneta na memória das pessoas. No Brasil, os imigrantes italianos também levaram o vêneto para a região sul do país, onde sua variante ganhou o nome de talian. Os barcos motorizados, conhecidos como vaporetos, está entre um dos principais meios de embarcações em Veneza. Além dos vaporetos, também usa-se os barcos táxis. A palavra ciao nasceu em Veneza. A palavra ciao, que é uma das saudações mais usadas pelos italianos tanto para dizer oi ou se despedir, tem origem veneziana. Em resumo, ciao é a forma reduzida da frase io sono suo schiavo, que significa eu sou seu escravo. Com o tempo, a expressão foi conquistando outras regiões da Itália. Além do barco clássico veneziano, as famosas gôndolas, as principais embarcações em Veneza são os barcos táxis, já que os canais servem como ruas, os barquinhos fazem as festas pelos canais da cidade e têm até rotas específicas para esse tipo de transporte. O passeio de gôndola está entre um dos mais procurados pelos casais apaixonados que visitam uma das cidades mais românticas da Itália. No entanto, como um dos principais símbolos de Veneza, cada gôndola é feita de 8 madeiras diferentes e tem em média 11 metros de comprimento.
Tem a capacidade para transportar até 6 pessoas. Veneza abriga 6 bairros, chamados de Sestieri em italiano. São eles San Marco, Castello, Canareggio, Santa Croce, San Paolo e Dorsoduro. É no bairro San Marco onde encontra-se boa parte das atrações da cidade, como a Praça de São Marcos e a Basílica de mesmo nome, a Ponte dos Suspiros e o Palácio Ducal. O cemitério de Veneza fica em uma ilha em Veneza. Um dos passeios turísticos também inclui uma visita à ilha de São Miguel, onde fica o cemitério da cidade. A ilha de São Miguel fica entre Veneza e Murano. A ilha virou cemitério da cidade em 1807 e, como tudo é feito através de barquinhos, os finados que descansam são transportados em gôndolas funerárias para a ilha que assombra algumas pessoas. Se eu tivesse que encontrar uma palavra que substituísse música, eu só conseguiria pensar em Veneza. Nietzsche. Feel my hands, so anytime you stand, you want your